Vamos à correção da atividade de segunda-feira. Questão 32, letra A. Na letra A, nós temos 7 raiz de 5 menos 2 raiz de 5 mais 9 raiz de 5. Como todas as raízes são iguais, nós já podemos somar de uma vez. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Então, nós faremos 7 menos 2 é 5 raiz de 5. 5 raiz de 5 mais 9 raiz de 5, 14 raiz de 5. Quem resolveu e já colocou a resposta aqui de uma vez, ótimo, tá? Só estou fazendo passo a passo assim para questão de quem tem dúvida, tá bom? Bom, a próxima é a letra D. A letra D é bem diferente da A, porque ela mistura diversas raízes com radicandos diferentes. A primeira coisa que nós temos que fazer em uma expressão com radicais é tentar perceber primeiro se essas raízes não têm valor exato. O que ocorre aqui? A raiz quadrada de 144 é 12. Gente, como eu já fiz vários exercícios fatorando raízes para explicar para vocês, eu achei desnecessário fatorar aqui em alguns casos que fica um pouco repetitivo, tá? Então, a raiz de 144, fatorando em números primos, você vai descobrir que é 12, porque 12 vezes 12 é 144. A raiz cúbica de 8 é 2. Basta você agrupar de 3 em 3, né? Que você vai ver que 2 é a raiz cúbica de 8. Nós também podemos chegar nesse resultado mentalmente, fazendo 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, ok? Aqui, nós temos a raiz de 49 multiplicada por uma fração. Essa letra dessa questão, ela deixou muita gente com dúvida. É só fazer o seguinte, você extrai a raiz de 49, que é 7, e aí você vai obter uma multiplicação de frações. Então, antes de subtrair ou somar, nós devemos multiplicar. Então, lembra que aqui embaixo tem um 1, tá? E toda multiplicação de fração é feita de forma reta. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 2 vezes 7, 14. E 7 vezes 1, 7. Então, nós transformamos 2 sétimos vezes 7 em 14 sobre 7. Continuando a expressão, 14 dividido por 7 é 2. E aí, sobra no final 12 menos 2 mais 2, que é 12. Na letra E, nós temos 3 raiz de 13 menos 5 raiz de 52. Vejam bem, eu tenho raiz de 13 e raiz de 52. O 13 não tem raiz quadrada exata, né? Ele é até um número primo. E o 52 também não. Só que eu só vou conseguir simplificar essa expressão se aqui dentro desse radical eu tiver também o número 13. Então, para isso, nós vamos fatorar o 52. Então, fatorando o 52, a gente obtém 2, 2 e 13. Agrupa os dois números 2, fica 2 ao quadrado e o 13. Então, nós colocamos dentro do radical 2 ao quadrado vezes 13. O 2 é anulado, sai de dentro do radical e fica 2 raiz de 13. Então, o 52 vale 2 raiz de 13, ó. A raiz de 52, né? Melhor dizendo. A raiz de 52 é a mesma coisa que 2 raiz de 13. Então, aqui, aonde eu tenho a raiz de 52, o que eu vou escrever? 2 raiz de 13. E esse 5 que estava antes, ele continua, lembrando que o 5 significa 5 vezes raiz de 52. Então, por isso que o 5 vai multiplicar o 2 que saiu dentro desse radical. Então, vai ficar 5 vezes 2, que é 10. Por isso, 10 raiz de 13. Agora, depois de simplificar a raiz e multiplicar, nós temos radicais iguais. Então, nós podemos fazer a operação. 3 raiz de 13 menos 10 raiz de 13 é só fazer 3 menos 10, que é menos 7, ok? Temos aqui a letra F. Gente, para fazer a letra F, eu fiz todas essas contas aqui, tá?
mas ela é muito simples essa questão. Só dá um pouquinho de trabalho. Veja, nós não temos raiz de 8, nem raiz de 32 e nem raiz de 128. Então, não vai adiantar eu tentar tirar a raiz quadrada aqui, ó, para resolver a expressão sem raiz. Porque como não existem raízes quadradas exatas para esses números, nós teremos que trabalhar com radicais. Só que eu não posso subtrair ou somar radicandos diferentes. O que é que a gente faz nesse caso? A gente fatora. Vamos fatorar o 8. Olha, gente, eu não vou explicar aqui passo a passo também não, porque eu já fiz isso com vocês de formas repetitivas já. Então, fatoro o 8, fatoro o 32 e fatoro o 128. Embora eu já tenha explicado isso aqui para vocês várias vezes, eu vou deixar a resolução, porque quem quiser pausar aí, dar um print aí para acompanhar como que eu cheguei, fique à vontade. Então, fatorando o 8, eu tenho 2 raízes de 2. Fatorando o 32, eu tenho 4 raízes de 2. E fatorando o 128, eu tenho 8 raízes de 2. Quem ainda não entendeu como que fatora o 8 para virar isso, o 32 para virar isso, tá super atrasado na matéria. Então, me manda um oi aí, pedindo socorro, que eu vou enviar um vídeo para você assistir isso aqui e relembrar, tá? Porque eu já expliquei isso aqui inúmeras vezes. Então, o 8 fatorado fica como 2 raiz de 2. O 32 fica 4 raiz de 2 e o 128 fica 8 raiz de 2. Agora, vamos fazer os cálculos para simplificar, já que todas as raízes são iguais. 2 menos 4 é menos 2. Menos 2 mais 8 é 6. Portanto, a resposta da letra F é 6 raiz de 2. Vamos agora na questão 35 da página 29. Questão 35 e a questão 36 são questões simples, são questões em que a gente utiliza a propriedade de multiplicação e divisão de radicandos iguais para simplificar. Radicandos de índices iguais, né, na verdade, porque aqui é quadrado e é quadrado, mas os radicandos são diferentes, né, os números. Mesmo assim, a gente pode multiplicar. Pode multiplicar número diferente, pode dividir. O que não pode é fazer isso aqui, ó, somar ou subtrair. Quando for diferente na adição e subtração, você tem que simplificar e fatorar. Agora, na multiplicação e na divisão é muito mais fácil, dá para ver aqui, ó, pela simplicidade desses cálculos. Então, vamos na letra A. Como o enunciado não pediu para calcular nada, pediu só para juntar em uma única raiz, a gente não tem que fazer cálculo nem fatorar. É só juntar em uma única raiz. Ou seja, 8 vezes 3, 24. Então, fica raiz de 24. 2 vezes 5 vezes 10, 100. Então, coloquei tudo no mesmo radical. 5 vezes 125, 625 dentro do radical. 2 vezes 2 vezes 6 dá 24 na raiz cúbica. Então, eu só juntei. Tem raiz quadrada de 100, existe uma raiz quarta de 625, que é 5, mas não precisa resolver. O exercício não pediu para calcular. Aqui nem é uma questão de, Isabela, eu quero fazer melhor. Não, é que não é para fazer. O exercício não pediu para calcular. Ele pediu só para juntar em uma única raiz, tudo bem? Então, questão 36. É bem parecida com a 35, só que aqui a gente vai trabalhar com a divisão. Então, 30 dividido por 6 vai ficar raiz de 5. 45 dividido por 3 vai ficar raiz cúbica de 15. Aqui, ó, eu tenho de forma mista, né? Uma multiplicação e uma divisão. Então, vamos multiplicar primeiro. 7 vezes 6, 42, dividido por 2. Então, agora a gente vai dividir. Multiplicou primeiro. Se você quisesse dividir aqui e colocar o 3, dividir 6 por 2 e colocar 3 vezes 7, vai dar 21 do mesmo jeito. Mas eu fiz a multiplicação primeiro porque parecia mais sensato. 42 dividido por 2, 21. Então, veja que eu transformei todas essas 3 raízes em uma só. Raiz cúbica de 21, tá bom? A última que nós temos aqui é a letra D. Nós vamos fazer bem semelhante com a C. 42 vezes 6 é 252. 252 dividido por 7
é 36. Ô, gente, dá uma vontade de vir aqui escrever igual a 6, não dá? Só que não precisa, porque o exercício pediu para fazer só isso. Só colocar aí um radical só, tá bom? Isso aqui é para testar a propriedade, não é para vocês calcularem. Vamos agora, próxima questão, que é a questão 41 da página 31. Questão 41, ela traz dois quadrados, um com área 36 e outro com área 20. E pede para que a gente calcule com um certo erro aí, uma precisão aceita, né? Gente, essa precisão, esse erro que pede na questão, é porque a gente tem que admitir que a nossa resposta ela não vai ser exata. Porque o 20 não tem raiz quadrada exata, nós teremos que fazer uma aproximação. E aí, de acordo com o que foi pedido no enunciado, a gente tem que usar uma casa só após a vírgula. Isso que significa um erro com essa precisão, 0,1, tá bom? Então, a raiz de 20, sendo um número irracional, como nós já estudamos, ela tem infinitas casas, então vai ser uma aproximação. Para fazer esse exercício, nós temos que tirar a raiz quadrada de 36 e de 20. Raiz quadrada de 36 é 6 e a raiz quadrada de 20 é aproximadamente 4,4. Se você pegar a calculadora e fizer 4,4 vezes 4,4, vai dar 19,90 e uns quebrados, bem próximo de 20, tá bom? E aí o exercício quer que a gente calcule a diferença dos lados desses quadrados. Gente, diferença é subtração, então é só fazer 6 menos 4,4. Ou seja, 1,6 centímetros, porque as medidas estão em centímetros. Questão 43 também era uma questão que utilizava a noção nossa de geometria, de figuras. Isso é muito interessante, tá? Misturar esses assuntos aqui. Então, nós temos aqui esse retângulo e esse lado do retângulo vale raiz de 12. Então, esse aqui também vale raiz de 12. Tá bom? Então, se o comprimento vale 2 raiz de 20, aqui também vale 2 raiz de 20. E esse exercício pede simplesmente o perímetro desse retângulo de forma simplificada. O que é o perímetro mesmo? É a soma dos lados. Então, vamos somar. Raiz de 12 mais raiz de 12 mais 2 raiz de 20 mais 2 raiz de 20. Então, ficou assim a nossa expressão. Vamos somar. Como que a gente soma raízes? Somando apenas os radicandos idênticos. Então, uma raiz de 12 mais uma raiz de 12 mais uma raiz de 12, duas raízes de 12. Duas raízes de 20 mais duas raízes de 20, 4 raízes de 20. Essa aqui seria uma resposta aceitável em uma questão aberta que só pediu o perímetro. Mas como essa questão pediu o perímetro de forma simplificada, nós teremos que fatorar o 12 e fatorar o 20. O que eu fiz aqui é muito parecido com o que eu fiz na letra E da questão 32, que eu já expliquei para vocês. A gente fatora o 12, e aí o 12 fatorado fica 2 raiz de 3. Então, aqui no lugar do 12, você vai escrever 2 raiz de 3. Fatora o 20, fatorando o 20, nós temos 2 raiz de 5. Então, no lugar do 20, eu escrevo 2 raiz de 5. Observe que... Mais um zoom. Esse 2 que estava aqui, que foi o resultado da adição, ele continua. E esse 4 que estava aqui também continua. E nós vamos fazer multiplicações com os números que saíram de dentro do radical. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, essa é a resposta. 4 raiz de 3 mais 8 raiz de 5. Não tem como somar essas raízes diferentes e elas já estão simplificadas, ok? Bom, vamos agora à próxima questão. Eu até fiz uma rasura aqui, tá? Ignorem. Que é a questão 1 da página 32. Questão 1, ela pediu pra gente representar esses números aqui na reta numérica. Então, eu vou mandar uma foto junto do vídeo da reta numérica, como que eu fiz lá no livro. Eu achei desnecessário fazer a reta de novo, já que tem lá no livro, né? E aí, eu só vou explicar aqui como que a gente obtém esses valores para localizá-los na reta. Raiz de 10 é aproximadamente 3,16.
5 sobre 4, ou 5 quartos, é só dividir 5 por 4 que você vai descobrir o valor decimal correspondente à fração, que é 1,25. Quando a fração é negativa, o número continua negativo. O pi é uma das constantes matemáticas estudadas mais antigas. O pi é um número muito utilizado no estudo de circunferências. Então, você viu isso quando você estava estudando raio, diâmetro. Na física também, no movimento circular, existe uma proporção do tamanho da circunferência com o raio. E essa proporção, ela tem bastante explicação pela constante π, que é aproximadamente 3,14. O π, ele é um número irracional. Então, ele tem infinitas casas aleatórias, tá? Então, como aqui está menos π, quer dizer que é para você colocar o inverso do π. Coloquei ele negativo, tá bom? E a raiz aproximada de 17 é 4,12. Aqui eu fiz semelhante, é só dividir 3 por 4, que é 0,75. Então, vou enviar a foto de como que eu localizei na reta numérica esses números. Lembrando sempre que os números negativos, eles vão aumentando de módulo e ficando cada vez menor, né? À medida que eles vão à esquerda. Questão 3. Questão 3 é uma questão que, a primeiro momento, pode parecer difícil, mas ela é muito fácil. Principalmente se você está com uma calculadora na mão para você fazer as tentativas, para você não ter que ficar fazendo as operações, né? Tentando ali à mão. Raiz aproximada de 5 é 2,23. A raiz aproximada de 8 é 2,82. E o π, como eu já falei para vocês, mede aproximadamente 3,14. Agora, vamos resolver a expressão. Claro que eu vou multiplicar primeiro, né? Eu sempre multiplico primeiro a expressão. Quando tem adição e subtração, a gente faz primeiro a multiplicação, certo? Então, o resultado dessa multiplicação deu 8,46. Agora, eu tenho que somar e subtrair. Então, a resposta dá 3 é aproximadamente 4,41, ok? Gente, a questão 15 é uma questão para colocar esses números em notação científica. É só retirar a vírgula aqui e andar até virar 5,14, não é mesmo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, fica 5,12 vezes 10 elevado a 8. Letra B. A vírgula aqui nesse caso está aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, por isso que fica 2,56 vezes 10 a menos 5. Gente, toda vez que nós estamos representando um número que nessa representação foi aumentado, nós temos que compensar, mostrando que, na verdade, esse número é 5 casas menor, ok? Então, por isso que aqui tem que ficar com um negativo. Aqui nós temos 7.800.000, vamos transformar para a dízima periódica. Então, o número tem que ficar entre 1 e 10, então vai ser 7,8. Vamos lembrar que a vírgula fica sempre após a última casa, nos números inteiros. E vamos levá-la até aqui, então, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 7,8 vezes 10 elevado a 6, ok? Questão 17 é outra questão que pode assustar o aluno, mas ela é muito simples. Se você tem que extrair uma raiz, primeiro você tem que fazer as operações que estão dentro dela, porque você não sabe qual é o número que você vai extrair raiz. Você não pode sair, né? Dá muito mais trabalho se você tentar descobrir essas raízes primeiro para depois multiplicá-las. Então, melhor você já fazer essa operação. Olha, 60.000 vezes 0,00009 dividido por 0,0002, após fazer essas operações, você vai encontrar 27.000. Então, isso aqui tudo vale 27.000, ok? Então, no lugar de toda essa expressão, é só escrever 27.000. E aí, você vai achar a raiz cúbica de 27.000. Como que eu vou achar? Ou na tentativa, que é mais demorado, ou fatorando. Tá bom? Não vou fatorar esse exemplo para vocês, como eu já expliquei. Eu já fatorei vários. Se alguém ainda tiver dúvida como que fatora, me avisa que eu mando um vídeo, tá? Essa é matéria, inclusive, do 8º ano. Mas, se esqueceu, se não aprendeu até agora, essa é a hora de aprender, tá? Então, me avise. Então, a raiz cúbica de 27.000 tem que ser um número que, multiplicado por ele 3 vezes, dá 27.000. E esse número é o 30. Significa que 30 vezes 30 vezes 30 é 27.000.
Como o exercício pediu para representar em notação científica, e é até estranho, porque é um número muito pequeno, geralmente um número pequeno assim, ele não traz essa necessidade de transformar. Mas o exercício quis trabalhar aí com a capacidade de vocês, então era só você andar aqui uma casa, fica 3 vezes 10 elevado a 1. Afinal de contas, 10 elevado a 1 não é 10 e 10 vezes 3 não é 30? Bom que vocês vão entender melhor aí por que a gente pode colocar essa igualdade, tá bom? Então, fica 3 vezes 10 elevado a 1, porque andou só uma casa para transformar em 3. Última questão, finalmente, vamos lá, questão 6 da página 36. Bom, eu copiei aqui o enunciado dessa questão, só que faltando a parte do colchete. Gente, por quê? Tudo que está elevado dentro do colchete está elevado a 0. E tudo elevado a 0 não é 1. Então, você não precisa perder tempo fazendo as contas aqui de dentro do colchete, porque no final de tudo, independente do número que foi encontrado aqui, quando você elevar a 0 é 1. Ah, Isabela, mas isso não seria boicotar, né, o exercício e enganar? Não. Essa é uma forma prática e muito esperta de se fazer esse exercício para não perder tempo. Afinal de contas, esses últimos exercícios são exercícios baseados em exercícios de Enem, de vestibular. Então, você precisa ter essa esperteza, essa sagacidade, tá? Então, vamos lá. Raiz de 49 é 7. A raiz cúbica de menos 27, gente, atenção, nós até vimos no exercício anterior aí do 27.000, né? Até aparecido o número. Raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Só que vocês estão vendo que aqui está negativo? Vou explicar para vocês. Por que que é menos 3? Vamos fazer o jogo de sinal. Menos com menos é mais, mais com menos é menos. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Então, qual o número que foi multiplicado por ele 3 vezes para resultar em menos 27? Esse número é o número menos 3. Nós já estudamos, né, essa questão da propriedade de potência, que só existe raiz negativa para índice ímpar, tá bom? Nós estudamos isso ainda nesse livro, quando a gente fez revisão sobre potências. Então, se necessário, estude mais um pouquinho sobre as potências para você lembrar dessas propriedades. Mas, então, aqui eu copiei o 2, tem que resolver o colchete antes de resolver a chave. O valor do colchete elevado a 0 é 1. Agora eu vou resolver a chave e vou fazer esse jogo de sinal. Toda vez que você tem dois sinais, um ao lado do outro, quer dizer que você tem que fazer um jogo de sinal. Mais com menos é menos. Aqui, 2 mais 1, 3. 7 menos 3 mais 3 é 7. Aqui você pode até ignorar esses dois, porque vai dar 0, né? Então, letra B.